Olá pessoal, continuando nessa terceira aula agora vamos fazer os métodos que faltam, certo? Nós já temos aqui o método mostrar, o método válido. Vamos agora fazer o método jogada. No método jogada eu vou fazer um método bem simples, ele só vai pegar a posição na matriz e vai inserir lá, de acordo com a posição digitada pelo jogador, e inserir lá o símbolo para substituir pelo número da posição, certo? Ele não vai retornar nada, então ele será um método public void, tá? Public void do tipo o nome jogada. Eu terei nele dois parâmetros, string p, que será a posição, e um string j, que será o jogador, certo? Quando eu for executar esse método lá no main, eu vou colocar lá jogada e utilizar esses dois. A posição, que for digitada pela pessoa, pelo usuário, depois de validada aqui. E em seguida vou colocar o símbolo do jogador, que será o X ou a bolinha, certo? Então o que é que vai acontecer aqui na jogada? Vamos lá. Se a posição digitada, ou seja, se o usuário digitar 1 ou 2, vamos lá, equals, lembrando que é o tratamento de comparação entre dois strings, foi igual a 1. É para acontecer o que aqui? A minha matriz, na posição 0, 0, receberá o jogador. Como assim, pessoal? Olha, eu estou dizendo se o parâmetro que eu jogar aqui dentro, ou seja, a letra, o número que o usuário pressionar lá no teclado for igual a 1, o que é que ele vai fazer? Vai pegar essa posição e vai jogar o símbolo do jogador. Ou seja, se for igual a 1, a posição é essa aqui, 0, 0. Aí vai substituir pelo X, ok? Pronto. Se não, se a posição for igual a 2, o que é que ele vai fazer? Qual é a posição 2 na minha matriz? 0, 1. Linha 0, coluna 1. Então, matriz na linha 0, coluna 1, vai receber o jogador. Esse código vai ficar mais fácil de entender quando a gente estiver utilizando ele lá no main, provavelmente na próxima aula, tá certo? Eu vou começar a copiar o código aqui. O 3 agora. O 3, qual é a posição 3? 0, 2. 4. Qual é a posição 4? O 4 é o primeiro da segunda linha, ou seja, da linha com índice 1. Então, começa com 1 agora. Vamos lá. 1, coluna 0. O 5 é linha 1, coluna 1. Depois vocês podem pegar um desenho e ir observando. O 6, linha 1, coluna 2. O 7 já pega a última linha, certo? Aí o 7, linha 2, coluna 0. O 8, linha 2, coluna 1. E por último o 9, linha 2, coluna 2. Pronto, feito isso, concluímos o nosso método de jogada, tá certo? Quando a gente for chamar esse método, eu vou trazer e explicar melhor, ok? Mas por enquanto é basicamente isso aqui. Nós vamos jogar como parâmetro a posição, ou seja, se a pessoa digitou lá, vamos dizer que eu estou chamando aqui jogo.jogada, né? Isso lá no main. Aí o parâmetro lá eu vou ter uma posição, por exemplo, uma variável de string, e aqui vai ser, se for jogador 1, vai estar lá o X. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois parâmetros, a posição, vai substituir por esse P, e esse X por esse J. Aí se a posição digitada pela pessoa foi 1, ele vai pegar essa posição aqui e vai substituir pelo X, sendo o jogador 1. Quando for o jogador 2, aqui será a bola, ok? E isso para toda, veja que eu tratei aqui todas as posições da matriz, tá certo? Do 1 ao 9.
Pronto, vamos lá. Próximo método. Esse é um método mais interessante, pessoal. Esse método eu fiz de uma maneira bem diferente. É o método ganhou. Como é que eu vou saber quem ganhou? Como é que eu vou comparar? Vamos lá. Esse eu vou retornar um vencedor. Então eu vou retornar um string. Vou dizer o nome de quem ganhou. Vamos lá. Public string ganhou. Certo? Eu vou ter um parâmetro nele do tipo inteiro, que serão as jogadas. Ou seja, a quantidade de jogadas. Por que a quantidade de jogadas? Porque pode ser, eu tenho que saber quantas jogadas foram, já que com 9 jogadas encerra o jogo, não é isso? Então, senão ele fica um ciclo infinito. E eu vou a cada jogada comparando, saber se alguém já ganhou. Pessoal, eu montei uma estratégia que fica bem fácil de entender e de achar o vencedor do jogo. É o seguinte, eu vou criar um vetor, tá certo? Um string, do tipo string, vou botar o nome T aqui, certo? De 8 posições. New string 8. O que é que eu pretendo aqui, pessoal? Porque esse vetor string, vamos ter aqui de 8 posições. Vejam só. Olhando aqui para esse desenho, quantas possibilidades de vitórias nós temos aqui? Olha, eu vou fazer aqui, vou pegar um pincel e vou fazer de vermelho os que estão na vertical, na linha. 1, 2, 3. Pronto, temos 3 possibilidades de vitória. Vou pegar de verde agora. 4, 5, 6. 6 possibilidades. Ainda tem mais? Claro que tem. Tem mais 2, as diagonais. Vou botar de amarelo. 7 e 8. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho a matriz e tenho essas possíveis vitórias aqui. Todas essas possibilidades de montagem para vitória. Eu vou pegar um vetor. Eu vou criar um vetor, certo? De 8 posições. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. 8 posições, lembrando, vai de 0 a 7. Aí pega essa primeira aqui, o vermelho que eu fiz. Aí eu vou somar, vou concatenar. Ou seja, aqui dentro vai ficar essas casas, 0, 0, 0, 0, mais 0, 1, 0, 1. Vou fazer assim, pessoal. Tá mal feito, vou fazer assim. Aqui dentro vai ficar o quê? 0,0 mais 0,1 mais 0,2. Eu vou concatenar aqui todas as possibilidades de vitória, tá certo? Desse, pronto, todas as possibilidades de vitória, desculpe, essa primeira possibilidade de vitória no 1, e assim vou fazer com os outros aqui, ó. Nesse outro, qual é a segunda possibilidade? É 1,0 concateno. Se eu concateno, vamos dizer que aqui você tem, ó, vamos lá, se aqui você tem x, x e x, ou seja, é uma possibilidade de vitória. Então, se eu concatenar, vai ficar x, x, x. Aí eu vou mandar para pesquisar lá, e se eu encontrar essa concatenação, pronto, achei o vencedor. E isso, para cada posição dessa, eu armazeno nesse vetor. Depois é só varrer o vetor, tá ok? Vamos voltar lá para ter uma ideia como é que vai ser. Vamos lá. Fiz o vetor, vou precisar também de um string, que será o vencedor, que eu vou inicializar com null, porque eu não tenho nenhum vencedor por enquanto, tá certo? Aí lembrem dessa aqui, ó, jogadas, que é a quantidade de jogadas. Vou fazer um teste. Se jogadas for igual a 9, ou seja, chegou a 9ª jogada e não retornou nenhum vencedor, o que é que vai saber? Então, o vencedor recebe, foi um empate. Vou botar assim em maiúsculo para
destacar mais. E se não for, o que é que vai acontecer? Aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer assim. Eu vou pegar cada posição do meu vetor T. T na posição 0 vai receber quem? A minha matriz na posição 0, linha 0, coluna 0, mais minha matriz, que é aquela primeira linha, justamente aquela primeira linha, essa primeira possibilidade aqui, 0,0, 0,1, 0,2, tá certo? E vou concatenar, estou jogando aquela linha, aquela possibilidade, dentro do meu, da minha primeira posição, posição 0 do meu vetor. Pronto, tá certo? Concatenei, joguei lá dentro. Vou para adiantar aqui, pra gente não perder muito tempo. Tenho aqui ele fez, isso aqui eu fiz só as linhas, 1, 0, 2, 0. Se você comparar, 1, 0, 2, 0. Fiz as linhas, as horizontais. Aí vamos fazer agora as verticais, certo? Dá um espaço aqui só pra gente separar. Eu já tenho ele aqui para não atrasar muito. Pronto. As verticais, só as colunas agora. 0, 0, 1, 0, 2, 0. Ou seja, 0, 0, 1, 0, 2, 0. Aí 0, 1, 1, 2, 1. E assim vai seguir. Pronto, vocês já entenderam aqui, não é isso? Para concluir, falta as duas diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. Pronto. Terminamos, não foi? Agora só falta o teste. Concatenamos e esqueçam agora a matriz. O que nós temos agora, a cada verificação que eu fizer aqui, se ganhou, nós temos o nosso vetor. Se na terceira jogada do jogador 1 ele já fechou aqui qualquer uma dessas possibilidades, nós vamos ter uma concatenação perfeita do x, x, x. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ter que fazer um for, estrutura de repetição, para varrer esse vetor. Certo? Então, vamos lá. Int i recebe 0, enquanto i for menor, que para não ter o problema do tamanho, nós temos o tamanho aqui. Mas para não ter o problema, você pode fazer assim, t.length, vai pegar sempre o tamanho dele, e mais, vai incrementar. O que é que vai acontecer dentro desse for? Ele vai varrer todo o vetor. A cada posição dessa aqui, pegou 0. Quando for 0, ele vai verificar. Se esse t, esse vetor, na posição i, lembrando, são strings, for igual a isso aqui, pessoal, primeira possibilidade, x, 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 então o vencedor recebe quem? Jogador 1. Se não, fazer um se aqui para ter certeza. Se t na posição i for igual a bola, vencedor jogador 2, certo? Pronto, já temos aqui os dois. O que é que nós vamos ter que fazer aqui agora embaixo desse for? Nós só temos agora que retornar. Desculpa aqui, pessoal. Eu gosto de colocar porque fica mais entendível o código. Pronto. Pronto. Fechei aqui. Fechei o this for. Aí o return o vencedor. Ou seja, vamos lá. Se numa posição dessa eu concatenei x, 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 retorno vencedor 1. Se não, se eu concatenei 0, 0, 0, retorno vencedor 2. Se chegar a nona jogada e nenhum deles acontecer, vai ser empate. Enquanto isso não estiver acontecendo é porque está nulo, porque não temos um vencedor. Ok, pessoal? Na próxima videoaula nós faremos agora o método principal, o main.